Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Papo Cósmico. Hoje a gente está iniciando uma nova série aqui no nosso canal. A gente vai começar a falar sobre uma das ferramentas que eu amo e que eu utilizo no meu trabalho, que é o Yoga. Eu sou Thaís Ribeiro Sampaio, especialista em autoconhecimento e bem-estar. E para começar esse bate-papo sobre a Yoga, que além desse bate-papo a gente vai seguir com mais 3 videoaulas para vocês online de Yoga. Eu trouxe a minha querida amiga de longa data, Aline Koga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por você aceitar estar aqui, pra gente ter essa conversa e poder falar para todo mundo dessa ferramenta maravilhosa que é o Yoga nas nossas vidas, né? E como pode ajudar a vida de tanta gente, né? Então eu e a Aline, a gente se conhece há o quê? 20 anos? 20 anos, mais ou menos. A gente se conheceu na época de escola, quando a gente estava na quinta, sexta série, isso, por aí. E a gente era amiga, a gente era bem amiga lá, era né? Bem grudada. Eu lembro de conviver junto. Sim, a gente convivia. Aprontava bastante muito também. Muito legal. E só que aí depois da escola acho que a gente meio que se afastou, né? Acho que você acabou mudando, eu acabei mudando. Sim, a gente ficou acho que uns 10 anos quase afastadas, assim. Acho que mais, viu? Se falando, acho que por... A gente falava por mensagem, mas aí de não se falar, acho que foram uns 10 anos, assim, por que aí teve esse gap, né? E o mais impressionante foi que a Yoga nos reconectou. Sim. Né? Foi a Yoga que trouxe a gente de volta para essa amizade, para essa conversa. Foi, eu vi que você, né, estava trabalhando com Yoga e eu estava iniciando também o trabalho com Yoga. E aí, a gente te mandei uma mensagem, não foi? Sim, foi. Falando alguma coisa sobre o Yoga. Pedindo algumas dicas, algumas coisas nesse sentido. Agenda um almoço, a gente marcou um almoço pra se ver. Foi muito gostoso, sim, né? Que a gente ficou a tarde inteira. A gente falou, não, vamos só almoçar, a gente ficou umas 4 horas lá. Foi. E ser atrasada porque tinha que trabalhar aquele dia, né? Muito. Então, assim, a Yoga unindo realmente, né, as pessoas. Quero falar um pouco sobre como isso aconteceu, né? Como que a Yoga entrou na minha vida, né? Eu tinha uns 20, 21 anos e eu fui diagnosticada com uma doença autoimune que chama fibromialgia, né? E na época eu sentia muita dor, fiquei um tempo assim de cama mesmo, porque os médicos não sabiam o que estava acontecendo. Eu perdi até por um tempo o movimento da parte inferior do meu corpo, né? Foi aí que o autoconhecimento entrou na minha vida, aí que a meditação entrou na minha vida, porque os médicos queriam que eu tomasse um monte de remédio tarja preta, e eu com 20 anos, eu falei, eu não vou fazer isso, né? Remédio pra dormir, remédio pra dor, remédio pra um monte de coisa. E eu falei, não, eu não quero essa vida pra mim, tem que ter um outro jeito, né? E eu encontrei várias terapias alternativas, né? E através do autoconhecimento, da meditação e do yoga, e de uma outra terapia também, que tem vou até falar aqui do Leme Instituto, que é um instituto que estuda fibromialgia há mais de 80 anos, é incrível, e é aqui no Brasil, é em Bragança Paulista. Eles têm uma terapia através da fisioterapia. Legal. Então eu fiz essa terapia, e junto com tudo isso eu fui retornando os meus movimentos, fui retornando a minha vida normal, né? E desde então que eu pratico yoga, que eu pratico meditação, que eu pratico o autoconhecimento, porque realmente cura, entendeu? Porque se me curou, cura você, pode curar qualquer pessoa. Então eu comecei a praticar e fui me desenvolvendo na prática, mas no começo era muito difícil, porque eu era totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje, né? Graças a Deus, evoluímos. Então, eu era muito impaciente, né? Ainda tenho que trabalhar a paciência em mim até hoje, mas eu era mais... Então, a primeira aula de yoga que eu fiz, fiquei 20 minutos, levantei e fui embora. Saiu da aula. Saí da aula. Falei, não, isso aqui não é pra mim, eu não quero fazer isso, não dá. Só que alguma coisa me pegou ali naqueles 20 minutos que eu fiquei, sabe? Porque depois que eu tava longe, eu ficava, pô, eu fiquei só 20 minutos, mas aqueles 20 minutos eu me senti diferente. E aí fez com que eu voltasse.
demorou, gente, 1 ano para eu conseguir fazer uma aula inteira. Caramba, tá. Demorou 1 ano, porque eu não conseguia. Eu fui na segunda vez, fiquei tipo mais 20 minutos, falei, isso aqui não é pra mim mesmo, eu vou embora, é muito parado, que não sei o quê. Normalmente é assim, né, o yoga, a pessoa é bem agitada, a pessoa, ela fala, já começa assim, não, yoga não é pra mim, não, eu sou muito agitada, mas e aí que você precisa, Exatamente. Realmente precisa, né? É aí que você realmente precisa, porque você vai aprender tanto, sabe? Vai trabalhar tanto. Eu era uma pessoa extremamente impaciente, extremamente ansiosa. Não vou te falar que eu não sou mais, né? Eu tenho essa ansiedade, essa impaciência comigo até hoje. Mas hoje em dia eu sei lidar melhor com isso. E única e exclusivamente por causa dessas ferramentas, né? Por causa da meditação, por causa do yoga. Porque se não fosse eles na minha vida, eu realmente, nossa senhora, acho que eu já tinha tido um piripaque, alguma coisa assim. Então, desde então que eu pratico, né? Já vai fazer acho que uns 11 anos por aí. E é incrível, assim, eu fico muito feliz por ter acessado, né? Isso, por eu ter encontrado, por ela ter entrado na minha vida, né? E pra você, como que foi? Então, vamos lá. O yoga entrou na minha vida, eu tinha 9 anos de idade. Que incrível. Minha mãe, ela me levava minha mãe praticava minha mãe junto com a minha avó. E aí ela me levava junto. E várias, diversas coisas que ela fazia, cursos, próprio reiki, ela sempre me levava junto. Não sei o que ela via em mim que ela falava, eu quero que a Aline vá. E aí foi isso. A partir daí o yoga nunca mais saiu, entre idas e vindas, óbvio, né? Mas como que era pra você com 9 anos estar lá, né? Pra mim, eu lembro muito do relaxamento. Às vezes eu dormia, né, no Shavasana, no relaxamento final. Mas pra mim acho que era mais uma brincadeira na época, né? Óbvio, tudo isso foi me ajudando a ser a pessoa que eu sou hoje, enfim. O yoga, poxa, o yoga não tem nem que falar o que ele é pra mim. E aí, entre idas e vindas, eu sempre pratiquei academia, mesmo em yoga em academia. Aí eu lembro que é diferente, né? É um pouco mais intenso, sim, né? Que na verdade é mais assim físico, né? Isso, foca mais no físico. Mas não deixa de ser, né? Yoga, sim. A essência do yoga. Exato. Aí depois eu lembro que eu fui para Santos. Em Santos eu continuei praticando. Lá era Hatha, era uma prática bem intensa. Eu particularmente gosto do Hatha. Porque o Hatha você fica mais... O Hatha Yoga, né, para as pessoas entenderem, ele é a base do yoga, né? E todos os outros estilos de yoga que surgiram, Vinyasa, Yin Yoga, enfim, todas as outras vieram do Hatha, né? Então o Hatha, ele tem como característica você fica mais tempo na pose, né? Mais permanência, Isso, mais permanência. Enquanto algumas das outras práticas mais vigorosas hoje em dia, não que o Hatha não seja vigoroso, porque para você sustentar ali uma pose 5 respirações, parece que não é nada mais, não, é desafiador, né? Sim. As outras, na maioria das vezes, você vai de acordo com o movimento. Então, a cada respiração é um movimento. Então, você não chega a ficar muito tempo ali em cada pose, né? Então, e aí depois, voltando de Santos, eu voltei pra cá, enfim, já passei por diversas escolas, né? Já. Tudo aqui no Brasil? No Brasil, não, já fiz também, eu fui pra Orlando, que legal. Estados Unidos, eu fiquei 1 mês lá, isso foi logo que eu saí da empresa, depois eu conto direitinho a história. E aí lá eu fiquei praticando, mas lá era Hot Yoga que eu não conhecia. E eu falei assim, eu quero conhecer também. Sim. Que foi uma experiência boa. O Hot Yoga, para quem também. não conhece, você fica dentro de uma câmara, de uma sala aquecida, né? Então aí a 40 graus, talvez, né? Eu não sei. Acho que era 30 e poucos graus. Não sei exato a temperatura, mas é uma temperatura quente, onde você vai ali suar. Você faz yoga praticamente numa sauna, né? Sim. E ela é muito boa para liberar toxinas, né? Mas tem gente como eu que eu não sou meio enclausurada, assim, essas coisas com lugar fechado, eu não gosto. Então, pra mim, não foi muito agradável. Foi uma experiência boa. Não é o que eu Sim. gosto de praticar, que eu falo assim, não, minha paixão não.
Mas foi uma experiência boa. Acho que quanto mais a gente vai conhecendo, melhor. Né? Então, como que foi pra você essa transição? Que você resolveu trabalhar com isso, né? Virar professora de yoga? Eu trabalhava numa multinacional, eu já estava há 7 anos e meio lá. E eu me peguei, na verdade, eu queria transitar de área. Eu falei assim, não, onde eu tô não tá legal, não tá rolando as coisas. Que lá você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na área de legalização. Nossa. Na verdade, por formação, eu sou bióloga e sou engenheira ambiental. Verdade. Eu tinha esquecido disso. E lá eu trabalhava na área de legalização, aí eu trabalhava com licenciamento ambiental, enfim. E aí eu não estava feliz nessa área. Eu me pegava, como acho que, não sei se você já trabalhou em empresa, mas já. A gente chega, tem dia que a gente fala que é todo mundo reclamando, né? Sim. Aquela energia. Mas nada muda, né? Nada muda. Só reclama, mas ninguém faz nada. Exato. E aí tava aquela energia e eu tava sendo envolvida por aquela energia que eu falava, eu não sou assim. Eu não sou uma pessoa, eu quero... Uma pessoa negativa. Exato, eu falava assim, não, eu quero ser feliz, eu quero estar onde me faz feliz, onde me faz bem. E aí eu fui fazer uma prática de yoga com o professor de yoga da minha mãe. E aí ele comentou, minha mãe comentou mais uma vez, minha mãe se envolvendo, se influenciando. Ela comentou sobre alguma formação de yoga. E aí ele falou assim, tem uma aluna minha de outra academia, de uma academia em São Paulo, que ela está fazendo uma formação, ela vai começar. A Maíra. Aí eu falei assim, Aí minha mãe falou assim, passa o contato, tal, né? Será que você pode perguntar onde que é essa formação? Aí, no final, eu acabei entrando em contato, ele passou o contato dessa escola. Ah, da escola. Isso, da escola. Eu entrei em contato com a escola e acabei me cadastrando e iniciei as aulas lá para se tornar um profissional. Foi o que eu falei assim, não sei se eu vou trabalhar na área, né? Sim. Não sei se eu vou dar aula de yoga. De repente mais pra frente, né? Enfim. A princípio você foi fazer pra você, pra né? mim. Porque as pessoas também fazem os cursos de profissionalizantes de yoga pra se aprofundar na própria prática, né? Exato. Sim. E assim, foi surreal de especial pra mim, sabe? Fazer essa formação, primeiro como pessoa, porque acho que foi a própria formação que me deu um chute no traseiro, assim, literalmente, pra falar, Aline, vai correr atrás do que te faz feliz, ser feliz, sabe? E aí eu fiz a formação, terminei a formação, ainda estava na empresa, né? E aí eu comecei... Nisso, eu comecei a dar umas aulinhas, eu iniciei com a minha avó lá. Eu via que você postava, muito fofa, cara. Exato, na verdade... E ela, quantos anos ela tava? 85, né? Gente, a coisa mais fofa fazendo as poses. E ela continua praticando, eu continuo dando aula de yoga pra ela. Minha avó, ela praticava junto com a minha mãe quando eu iniciei no yoga. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu ia praticar com a minha mãe e com a minha avó. De geração em geração, né? E aí, enfim, aí eu comecei a dar umas aulas para ela. E aí eu chamava, o que eu fazia? Eu falava assim, falava para os amigos, hoje eu vou dar uma aula de yoga, vamos lá fazer, né? E aí foi assim que foi montando as turmas. Hoje eu não trabalho só com yoga, mas eu decidi ir atrás, eu tinha vontade de ter um negócio próprio. Acabei abrindo minha distribuidora de cosméticos capilares Então, e eu queria algo que tivesse um propósito. E aí eu encontrei trabalhando com essa linha e trabalhando com o próprio yoga, né? Incrível, muito bom. Foi isso. Eu, nessa transição, né, de ser profissional, também foi muito louco, porque eu já praticava há um tempo, né? E aí eu fui fazer um intercâmbio na Austrália. E aí lá na Austrália, como eu sou formada em hotelaria e desde que eu me formei eu trabalho com eventos e produção e coordenação de eventos, né? Trabalhava com isso. Lá na Austrália eu tive essa vantagem, né? Porque quando você vai fazer um intercâmbio, as pessoas acham que você vai chegar lá tendo as mesmas oportunidades que você tem no seu país. E não é bem assim, né, gente? Quando você chega lá,
você vai fazer o que a gente chama de subempregos, né? Ou seja, você vai lavar prato, então você vai ser faxineira, né? E eu, por causa da minha profissão e por causa do inglês, eu tive essa vantagem de que eu não fui fazer nenhum dos dois, eu já comecei atendendo as mesas, né? Então eu pude evoluir dentro disso lá, né? Eu fiquei 4 anos lá e quando eu terminei eu era head bartender, que organiza as coisas no bar e tal. Eu trabalhava com eventos também lá no centro de convenções, mas chegou no momento que eu tava exatamente nisso, né? Eu falei assim, tá perdendo o propósito, né? Porque basicamente o que eu fazia? Eu vivia pra deixar as pessoas bêbadas e com a barriga cheia de comida, entendeu? Ir lá se divertir num evento, ficar um tempo lá e é isso, né? Lógico, isso é uma coisa também. Eu tava assim, entre aspas, levando alegria de certa forma pra vida das pessoas, mas de que jeito, né? Então foi perdendo o propósito pra mim também. E aí eu decidi ir pra Bali. Quando eu fui pra Bali, porque Bali é muito próximo lá, eu me reconectei com o meu sonho. Por quê? Porque quando eu fui fazer hotelaria porque meu sonho era ter um spa holístico. E aí quando eu cheguei em Bali, eu fui fazer um day spa, e aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não é isso que eu quero fazer, né? Meu sonho é cuidar das pessoas, auxiliar elas no processo delas, né? Desculpa cortar, mas eu acho que o segredo foi Bali, né? Porque foi Bali também que fez toda essa transformação na minha cabeça e... Sério? Você chegou aí pra lá? Fui. Foi de lá que eu voltei e falei assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Sim. Foi Bali. Comigo também, foi a mesma coisa. Foi lá em Bali que eu tive esse estalo. E aí eu larguei tudo que eu tava fazendo, eu parei de fazer tudo que eu tava fazendo, porque lá eu também fazia cursos, especializações, tudo na minha área de eventos e tal. Eu parei tudo que eu tava fazendo e comecei a fazer yoga. Aí eu fui fazer o curso profissionalizante de yoga lá, na Shanti Yoga, que Shanti significa paz em sânscrito, então é a yoga da paz, né? Que foi com que deu origem ao Gentle Hatha Flow, que é a modalidade que eu dou hoje em dia, né, como professora. Então, comecei a fazer lá, aí de lá eu falei, não, eu não quero mais ficar aqui, eu quero voltar pro Brasil, porque eu acho que lá eu posso ajudar mais, né, as pessoas, eu sinto desde que eu cheguei aqui que as pessoas estão precisando muito disso aqui, né, no nosso país, dessa reconexão com a gente mesmo, né, esse bem-estar, essa qualidade de vida mesmo, né, que o yoga traz tudo isso pra gente, né. Eu peguei e falei, não, antes de ir pro Brasil eu vou fazer uma viagem pela Ásia. Viajei pela Ásia, fui pra Tailândia, fui pra Bali de novo, que lá eu fiz meu curso de terapeuta balinesa, que me especializei nas massagens e nos tratamentos balineses. Ásia surreal, que é incrível, é muito, muito, muito incrível mesmo. Relaxa, revigora todo o sistema do ser, né? E fui pra Índia pra fazer, porque... o curso que eu fiz na Austrália, profissionalizante, ele não me dava uma certificação internacional, ele só me dava uma certificação nacional. Então eu fui para a Índia, porque lá na Índia eu podia ter essa certificação internacional. Fiquei 1 mês lá, fiz aquele 200 horas de Hatha Yoga e Vinyasa Yoga, que me deu essa oportunidade de poder estar aí ensinando internacionalmente, né? E aí, desde que eu voltei, faz uns 2 anos por aí, foi muito mais, foi complicado para mim no começo, porque eu aprendi inglês. E aí depois, aí eu cheguei aqui, era outra história, né? Era total, então assim, eu levei um tempo para eu conseguir dar aula em português, porque eu tive que tipo traduzir tudo e pesquisar como que as pessoas falavam, né? Que nem cachorro olhando para baixo, por exemplo, é down with dog, né? Então tem toda uma coisa que eu nem imaginava que falava cachorro olhando para baixo, né? Então foi toda aí uma pesquisa que eu tive que fazer para poder dar essas aulas em português, né? Mas que é muito gratificante, né? Você vê depois de uma aula a pessoa chegar e falar, nossa, eu tava estressada e agora eu tô bem.
transformação das pessoas, né? Que você vê ali de imediato, né? Sim. E depois, na próxima semana, a pessoa chega pra você e fala assim, nossa, mas foi incrível, né? Essa semana eu sentada, do nada eu tava reta, entendeu? Porque a yoga, ela traz essa consciência, Sim. né? Então, é automático. Às vezes você tá lá, quando você começa a praticar, quando você vê, você já tá na posição, você já... Tudo flui melhor, né? Você respira melhor, você vive melhor. Eu tenho aluna que não ficava de joelho, aí na terceira aula ela já estava lá tranquila, de boa. Exatamente. Né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso de você enfrentar os seus próprios desafios, né? Sim. De você evoluir dentro, né? Do seu conhecimento, dentro daquilo que você acha que não é possível, mas é. Né? Aos pouquinhos, né? Indo no seu limite, você vai encontrando, né? Esses lugares. Sim. Dentro de você, vai abrindo espaço para o novo. Você vai se conhecendo, né? E eu acho que é isso que a yoga é para mim, sabe? É isso que ela representa na minha vida, sabe? Essa transformação, essa possibilidade de sempre poder encontrar novos lugares dentro de mim mesma. Né? De sempre poder saber que eu posso e que existe, sabe? E que eu sinto. Então isso me traz muita alegria, né? Só de eu saber que eu sou um ser e que todas essas partes que uma vez estiveram desconectadas de mim, hoje em dia estão conectadas, né? Porque para mim o yoga é isso também, esse alinhamento, Sim. né? Entre corpo, mente, alma, e o alinhamento de várias coisas que estavam perdidas dentro de mim, que eu fui encontrando ao longo do caminho, e cada dia, cada vez que a gente volta pro tapetinho, é um novo aprendizado. Sim, com certeza. Né? O que ela representa para você na sua vida? Eu falo sempre para os meus alunos, né? Asana, o yoga que a gente faz lá no tapetinho, as posturas, é 1/8 do yoga só. Exato. Né? Então, assim, yoga é lifestyle, é estilo de vida mesmo. E foi isso que a partir do momento que eu passei a viver o yoga mesmo, sabe? Foi fora do tapetinho. Exato, né? Foi quando eu comecei a sentir de fato, né, todas as transformações. Eu falo que eu pareço calma, minha voz, né, é tranquila, mas quem me conhece, brava. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sou uma pessoa agitada, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho pavio curto, e eu falo que todas essas ferramentas de yoga, própria meditação, elas me colocam no centro e elas elas realmente me fazem me conectar e me equilibrar. Sim. Para poder agir da forma que você gostaria, mesmo se aceitando, né? Então, assim... Sim. Porque a yoga, ela traz esse reconhecimento, né? Tá vendo? Tipo, você consegue reconhecer os seus defeitos, total. Né? E aceitá-los e poder agir de uma forma com que você fique bem com aquilo, né? Que nem o que a gente tá falando, ok, eu sei que eu sou ansiosa, eu sei que eu tenho pavio curto, né? Mas eu me aceito e eu vou agir com amor, né? A partir disso, né? Tentar, né, se equilibrar em alguns momentos que você estivesse lá num pico de estresse. Aí você o quê? Utiliza o yoga, respira, se equilibra, sabe? Você não precisa se exaltar. Eu acho que todas essas ferramentas ajudam a gente nesses picos, né? A ter esse equilíbrio, Exato. Né? Encontrar esse equilíbrio nesses picos, né? E aí as pessoas que às vezes não me conhecem tanto me veem e falam, nossa, Aline, você é tão calma. É a vozinha. Eu sou Áries. Áries, Lua em Áries, Sol em Áries e Ascendente em Leão. Menina do céu, uma bomba. Então imagina, sou uma bomba. Tipo, eu quero porque eu quero porque eu quero, Exato. Né? E o legal, tá, só pra gente fechar esse tema, o melhor de tudo é ver as pessoas de fora vendo a transformação, sabe, em mim. Principalmente meu marido que tá lá comigo, né, no dia a dia.
E o legal de tudo é que ele vendo essa transformação em mim e querer também participar disso e tentar também se transformar, ser uma pessoa melhor. Exatamente. Então, assim, o yoga eu falo que é o meu remédio diário. Exato, sim. Porque quando a gente nos transforma, né? Quando a gente sai de um lugar e vai para outro, tudo ao nosso entorno também, né? Se transforma. Então, automaticamente aquelas pessoas que a gente ama, que estão com a gente, isso vai chegar até elas também, né? Sim. E elas vão olhar e vai falar assim, pô, que legal, eu também consigo, né? Tipo, porque é isso, todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, né? Sim. E eu acredito que a busca é exatamente essa, o equilíbrio, né? A gente encontrar o caminho do meio, né? A gente saber que a gente vai continuar tendo tudo isso, mas de uma outra maneira, né? Com uma outra consciência, né? Sim. Espero que vocês aproveitem também as aulas que a gente vai postar aqui nas próximas semanas. E muito obrigada a você por ter vindo aqui. Namastê. Então, muito obrigada a vocês também por estarem aqui com a gente. E se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui, que eu vou adorar trocar com você. Aqui na descrição vão estar todas as informações, tanto do meu contato quanto do contato da Aline. Se vocês quiserem também conversar com ela, ver ela nas redes sociais. Ela tem vários projetos incríveis também, além da cosmetologia, também tem o de surf, né, que vocês fazem no yoga. Então confere lá, entra no site também se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, das terapias que eu ofereço. E muito obrigada, namastê! No canal e blá 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 blá. Essa parte é foda.